Vamos começar o módulo 3, tá? Vamos abordar aqui as crises hipertensivas. Bom, basicamente, quando falamos de crise hipertensiva, o que é que tem que lembrar? Elas representam cerca de 3 a 25% dos atendimentos no departamento de emergência, então são muito comuns. E lembrar que a hipertensão arterial é uma doença comum no Brasil, tendo prevalência de cerca de 32,5% dos adultos. E lembrar que no Brasil, essas crises hipertensivas compreendem cerca de 0,4 a 0,6% dos atendimentos no departamento de emergência, correspondendo a 1,7% das emergências clínicas, tá? Claro, tirando as emergências aí cirúrgicas. Dito isso, chegamos numa parte muito importante, que é a classificação. Veja bem, por muito tempo, as crises hipertensivas foram classificadas como pseudocrise hipertensiva, urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. O que temos que ter em mente? Emergência hipertensiva, classicamente, é quando eu tenho uma pressão arterial sistêmica em torno de 180 por 120. Então, uma PA sistólica maior ou igual a 180 ou uma diastólica maior ou igual a 120, com lesão de órgão-alvo de forma aguda e progressiva, com risco iminente de morte. Tá? Então, para ser emergência hipertensiva, PA 180, 120, maior ou igual a essas medidas, com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. Se eu tiver uma PA maior ou igual a 180 por 120 e não tiver lesão de órgão-alvo aguda, ou seja, não tiver nenhuma lesão, ou o paciente já tem uma lesão, mas é uma lesão crônica, eu chamo isso de urgência hipertensiva. E se o paciente não tiver nenhuma lesão de órgão-alvo, se o paciente tiver uma outra causa subjacente que está agravando e elevando essa pressão arterial, eu chamo isso de pseudocrise hipertensiva. Então, por exemplo, o paciente está com a pressão elevada porque está ansioso, porque está com dor, uma crise tireotóxica por hipertireoidismo. Então, quando tem uma outra causa elevando a PA, eu chamo isso de pseudocrise hipertensiva, tá? E aqui vocês podem perceber que onde está marcado urgência hipertensiva tem um asterisco. Pois bem, recentemente, há pouco tempo, o que já vem sido tendência das literaturas europeias e americanas, o Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela atualizou e modificou o termo urgência hipertensiva para elevação importante da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo, de forma aguda. Então veja bem, eu vou repetir. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua última atualização, no seu último guideline, que foi em 2025, mudou o termo de urgência hipertensiva para elevação importante da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo. Perfeito? Então, na nossa aula, nesse módulo, sempre que eu falar de urgência hipertensiva, leia-se elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo. Tá bom? Eles mudaram esse termo porque entende-se que quando você usa na prática o termo urgência hipertensiva, o termo urgência te remete a uma necessidade rápida, intensa, urgente de dar um medicamento para o paciente, ou assusta o paciente e dizer, eu tô com uma urgência hipertensiva, tenho que tomar um medicamento para baixar a pressão. E a gente sabe que na teoria e na prática não deve dar medicamento para todos os pacientes com urgência hipertensiva, tá bom? Então essa foi a necessidade de modificação. Então, ao longo das aulas desse módulo, se eu falar urgência hipertensiva, leia-se a elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo. Então, se você for fazer alguma prova de residência, concurso, entenda que você precisa saber a referência bibliográfica, se vai usar o termo antigo ou o termo mais moderno, tá? Mas são sinônimos. Outra coisa que a Sociedade Brasileira de Cardiologia modificou no seu último guideline foi o ponto de corte. Na última diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lá em 2020, o ponto de corte era 180 por 120. Isso, alguns livros de urgência e emergência também seguiu essa tendência, como o livro da USP, por exemplo. E aí, o que teve nesse novo guideline? Mudou o ponto de corte da pressão diastólica. Então, agora, se eu considerar uma urgência ou emergência hipertensiva, o ponto de corte para a sistólica continua maior ou igual a 180, mas para a pressão diastólica vai ser agora maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio. Então, atente-se para essa modificação da nomenclatura da urgência hipertensiva e modificação do corte da pressão arterial diastólica para considerar elevação importante, tá bom?
Dito isso, né, feito essas observações, vamos lá. Quando a gente pensa no paciente com uma elevação da pressão arterial, em termos de achados clínicos, lembrar, na avaliação inicial, eu devo avaliar e coletar informações sobre a pressão arterial usual do paciente e sobre situações que possam desencadear esse aumento. Se ele tem algum quadro de ansiedade, se ele está com dor, se fez muita ingesta de sal nos últimos dias, quais comorbidades, se usa algum fármaco antihipertensivo, a dosagem está tomando direitinho. Tem que avaliar se não está tomando anti-inflamatório, corticoide, simpático-miméticos ou uso de álcool, que pode alterar a pressão desse paciente. Até mesmo drogas ilícitas, como a cocaína, tá? E sempre fazer um exame físico no paciente bem detalhado, porque ele pode ter uma elevação da PA junto com alterações neurológicas, por exemplo, junto com alterações respiratórias, no caso da edema agudo de pulmão, junto com dor torácica, no caso de infarto ou dissecção de aorta. Então, sempre ter cautela na hora de fazer a anamnese e exame físico, porque a elevação da PA, como a gente viu, pode ser em pacientes com risco de complicações agudas e graves, inclusive de óbito, como nas emergências hipertensivas, ou pode ser um quadro de urgência hipertensiva. Beleza. Dito isso, lembrar que na avaliação inicial do paciente, o mais importante é excluir lesão de órgão-alvo agudo, ou seja, excluir a emergência hipertensiva, porque lembrar que a emergência hipertensiva pode evoluir com muita gravidade, inclusive permitir que o paciente evolua a óbito, por exemplo, tá? Então, na anamnese, exame físico, nós já vamos direcionar se o paciente está diante de uma emergência hipertensiva, uma urgência hipertensiva ou uma pseudocrise hipertensiva, tá? Vai depender se ele tem lesão de órgão-alvo de forma aguda e progressiva, ou se ele não tem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, ou se tem alguma outra coisa elevando a pressão que não é uma hipertensão arterial sistêmica de base. Beleza? Bom, basicamente os exames complementares têm que ser de acordo com a minha suspeita diagnóstica, né? No caso da urgência hipertensiva, geralmente a gente não precisa pedir exames e muitas vezes nem vamos usar remédio para tratar essa pressão elevada. A gente vai ver isso lá no módulo, lá na aula, né, de urgência hipertensiva. Mas quando eu falo de emergência hipertensiva, aí é diferente. Aqui eu tenho que pedir exames complementares, seja exame de sangue, muitas vezes exame de imagem, tá? Então eu começo pedindo um hemograma pro meu paciente, função renal, urina, eu peço bilirrubina, aptoglobina, LDH, pesquisa de esquizócitos, por exemplo. Eu posso pedir para o paciente troponina, BNP, eu posso avaliar o dedímero, por exemplo, na suspeita de dissecção de aorta. Então, existem vários exames que eu posso estar na emergência hipertensiva direcionada para minha suspeita e diagnóstico. Estou suspeitando que é emergência hipertensiva com dissecção de aorta. Aí eu vou avaliar a dissecção da aorta, que foi o que a gente estudou no módulo passado. Eu estou suspeitando que é emergência hipertensiva com síndrome craniana aguda. Aí eu vou investigar junto com síndrome craniana, que foi o módulo 1. Ah, eu acho que é uma emergência hipertensiva, por exemplo, com o uso de cocaína. Aí eu preciso fortalecer muito minha anamnese e exame físico. Eu acho que é com uma lesão renal aguda. Eu tenho que pedir função renal para o meu paciente. Eu acho que é um edema agudo de pulmão hipertensivo. Raio-x de tórax, fazer um bom exame físico, tá? Então, sempre a avaliação complementar é de acordo com a minha hipótese de causa daquela emergência hipertensiva. Aqui nesse slide eu trago para vocês alguns exemplos de exames, tá? Eletrocardiograma, suspeita de infarto, por exemplo. Radiografia de tórax vai ser importante na suspeita de dissecção, na suspeita de edema agudo de pulmão, na suspeita, por exemplo, do infarto, pode ajudar a avaliar alguma complicação do infarto. Tomografia de tórax ou ressonância, por exemplo, pode avaliar também esses quadros torácicos. Mas quando a gente pensa em suspeita de AVC associada à emergência hipertensiva, TC de crânio sem contraste não pode faltar. Então, AVC, você tem que pedir uma tomografia, tá bom? Lembrar, angiotomografia de aorta, no caso da dissecção de aorta, a gente estudou isso no módulo passado. O ultrassom, o POX, né, pode nos auxiliar a avaliar a hipertensão intracraniana, dissecção de aorta, avaliação da função cardíaca e congestão pulmonar. E o ecocardiograma transesofágico, como estudamos no módulo passado, pode me ajudar na hipótese aí e avaliação da dissecção de aorta, tá? Bom, o que a gente viu nessa primeira aula? Primeiro, entender a importância da anamnese e exame físico para iniciar o atendimento desse paciente, verificar a pressão dele e avaliar se eu vou investigar lesões de órgão-alvo aguda, se tem necessidade, já que eu estou diante de um caso de emergência hipertensiva. Lembrar que eu preciso promover bem essa classificação das crises. É urgência hipertensiva, com aquela elevação, né, sintomática
sem lesão de órgão-alvo, ou se eu tenho uma pseudocrise, né? Então, sempre lembrar da emergência hipertensiva como mais grave. Preciso lembrar da avaliação clínica e dos exames complementares, tá? Sempre importante. E agora, o próximo passo. Fizemos uma classificação geral das crises hipertensivas. Os exames complementares sempre vai ser direcionado para a causa base, tá? E lembrar, pseudocrise, vou afastar a causa verdadeira. Urgência hipertensiva, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas na próxima aula, o que nós vamos ver é de fato a emergência hipertensiva. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou direcionar um pouco sobre o diagnóstico e sobre o tratamento de cada condição. Beleza? Então, até a próxima aula.